abrirem suas Bíblias ou aplicativo do seu celular, onde for mais fácil, no livro do profeta Daniel. Nossa meditação hoje vai se concentrar no capítulo 6. Então é uma história bastante conhecida, você está bem familiarizada, é a história da Cova dos Leões. Então eu não vou ler toda a história por causa do nosso tempo, a história é comprida, mas você está familiarizado. Eu vou ler apenas o verso 25, 26 e o 27, e então ao longo da reflexão a gente vai citando, mencionando os trechos da história que é muito conhecida. Então Daniel capítulo 6, vou ler a partir do verso 25. A minha versão, que é a NVT, diz o seguinte: Então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações, línguas e todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, esse é o final da narrativa dessa história que nós estamos tão bem familiarizados. Algumas gerações, se você conversar com seus pais, seus avós, possivelmente, o propósito dos nossos pais e nossos avós era, ao longo, o que era tido como uma vida bem-sucedida, era você, então, se formar, você conseguir um trabalho, um bom trabalho, que você ia dedicar a sua vida. Então você se casava, você construía uma família, você tinha filhos, você comprava uma casa, e a ideia é você, se conseguisse se aposentar no mesmo emprego que você trabalhasse ao longo de toda a sua vida, e então no final da vida, depois de aposentado, conseguisse comprar um pedaço de terra, fizesse uma chácara onde você pudesse passar os finais de semana com os filhos, com os netos. Isso era tido como uma vida bem-sucedida. Isso era tido como uma vida boa, uma vida que alcançou um sucesso considerável. Mas, atualmente, na nossa geração, esse ser bem-sucedido tem sido ressignificado de várias maneiras. Nunca tivemos tantas pessoas buscando o propósito da sua vida como nós temos tido nos últimos anos, nas últimas décadas. Uma das profissões que mais cresce nos últimos anos é coaching. Pessoas que treinam pessoas para descobrirem justamente seus propósitos, suas metas, suas verdadeiras vocações e suas verdadeiras paixões. Há diversas pessoas que estão procurando coaches para poderem fazer uma transição de carreira, buscando uma carreira que de fato possa corresponder aos seus propósitos, buscando uma carreira que faça sentido, que realmente possa enchê-los e que eles sintam que estão vivendo por um propósito e não apenas trabalhando um dia após o outro. Então, a nossa geração hoje tem se concentrado muito nessa busca por propósito. E, olhando para a Bíblia, de fato, quando nós vemos, por exemplo, Adão e Eva, Deus os cria com um propósito. Deus cria Adão e Eva e diz para eles que o propósito deles é poder governar e dominar sobre toda a criação. Deus dá a eles um propósito, eles têm um propósito de multiplicar. Deus dá a eles uma vida de significado. A vida deles não seria apenas uma vida de sobrevivência de um dia após o outro, mas era uma vida cheia de propósito e significado. A minha pergunta para você hoje, quero meditar nos próximos minutos com você, é: qual é o propósito da sua vida? Pelo que você tem vivido? O propósito da sua vida é uma grande carreira? Se é esse, eu digo que o seu propósito é muito pequeno.
O propósito da sua vida é ter uma boa família, uma grande família, uma família bem estruturada. Se for esse, é um bom propósito, mas é muito pequeno. O propósito da sua vida é talvez se tornar alguém famoso. É um propósito interessante, mas é pequeno. O propósito da sua vida talvez seja ser uma pessoa muito importante, ter um grande status e ser admirado na sociedade. Também é um propósito pequeno. O propósito talvez da sua vida seja talvez até ser um missionário, né? Ir para algum lugar, entregar a sua vida, mas eu digo que ainda é pequeno. Eu quero propor para você uma reflexão, é apenas uma semente, a minha esperança é que isso depois floresça no seu coração, você amplie isso, reflita sobre isso e Deus possa multiplicar essa ideia dentro do seu coração. O meu tema que eu quero compartilhar nessa noite com você, dentro dessa série, Sobrevivendo no Mundo de Mudanças Velozes, o tema que eu quero propor nessa noite é: viva por uma causa maior do que você. Viva por uma causa maior do que você. E pensando nessa causa maior do que você, eu quero compartilhar três ideias com você que estão nesse texto, nessa história de Daniel. A primeira ideia que eu quero compartilhar com você, nesse tema de viva por uma causa maior do que você, é cultivando um amor maior. Cultivando um amor maior. A história de Daniel, nós já estamos passado muitos anos da vida de Daniel. Daniel agora já não é mais um jovenzinho, mas ele já é um senhor de idade. E Daniel agora está no império do rei Dario. É um império, agora não é mais o império babilônico, mas é o império medo-persa. Agora Dario, no seu primeiro ano do reinado, ele quer constituir pessoas para que possam governar o seu reino. Ele é um novo imperador e as pessoas ainda não são pessoas confiáveis, certamente é um lugar de muita corrupção, então ele estabelece algumas pessoas estratégicas para que possam tomar conta de todo o seu império juntamente com ele. E Daniel é uma dessas pessoas, então ele escolheu vários governantes e sobre esses governantes ele escolheu 3 pessoas que iam cuidar de todo o restante. E entre esses 3, Daniel está junto. Mas o texto diz que Daniel se destaca tanto pela sua capacidade em todos os sentidos, tanto moral quanto habilidade, empenho, disciplina, e em todas as coisas Daniel se destaca que o rei quer colocá-lo como o principal, acima dos 3 e acima dos demais governantes. Mas o que é interessante então nesse texto é que os outros governantes, administradores se sentem enciumados e com inveja de Daniel, então eles querem prejudicá-lo. Eles não se conformam com o fato de Daniel ser colocado acima deles, eles buscam então uma razão para poder prejudicar Daniel. E o interessante é que a história conta que eles concluem que eles não poderiam achar alguma falta em Daniel em qualquer aspecto da vida dele. Eles sabiam que Daniel tinha uma vida íntegra, Daniel tinha uma vida completamente leal, uma vida admirável, uma vida que não deixava qualquer brecha. Então eles pensam, nós não vamos conseguir achar qualquer elemento na vida de Daniel para acusá-lo diante da lei dos homens. Então nós precisamos fazer algo, nós precisamos bolar um plano para que Daniel possa ser pego e possa ser então destituído dessa posição, o rei possa mudar de planos. E qual é a ideia que eles têm? Então eles pensam, vamos bolar um plano em relação à vida espiritual de Daniel. A gente pode pegá-lo em relação à sua vida religiosa, em relação ao seu compromisso com o seu Deus. E a ideia deles então é pedir para o rei estabelecer durante 30 dias um decreto que ninguém pode adorar a nenhum outro Deus, a não ser ao próprio rei Dario. Imagina agora um rei novo, está lá tomando a posse, chega
uma comitiva dizendo: rei, nós temos uma proposta, Senhor, elabore um decreto para que as pessoas nos próximos dias, nos próximos 30 dias, adorem somente a ti. Imagina como ficou o ego do rei. Certamente o rei sentiu: poxa, que coisa maravilhosa, sentiu lisonjeado, nada mais justo, eu sendo o soberano de todo o império, nada mais justo que as pessoas adorem só a mim. Essas pessoas então trabalham dessa maneira para que o rei mal sabia que o plano delas era outro, mas elas fazem o rei estabelecer essa lei. E então Daniel não abre mão. Resumindo a história, Daniel, quando soube da história, ele continua orando, ele não abre mão da sua postura, ele mantém a sua vida de oração, e então ele é pego porque ele estava quebrando a lei, e ele então é levado diante do rei, e ele então é lançado na cova dos leões. Qual é a ideia aqui quando eu falo sobre cultivando um amor maior? O interessante quando você lê essa história é que a história conta que o rei gostava tanto de Daniel que o rei ficou preocupadíssimo, porque amava demais Daniel. O rei ficou sem comer, ficou sem se divertir, sem dormir. Tamanha era a preocupação dele com Daniel, o fato dele ser lançado na cova dos leões e ele perder a sua própria vida. Mas há um contraste interessante. Enquanto o rei está tão preocupado com a sua própria vida, aliás, com a vida de Daniel, Daniel não está preocupado com a sua própria vida. Daniel não abre mão das suas prioridades e daquilo que ele tinha como valores por causa da ameaça. Daniel tem um amor maior do que o amor pela sua própria vida. E aqui outro contraste. O primeiro contraste então entre o rei Dario preocupado com Daniel e Daniel não preocupado com a sua própria vida. Mas o outro contraste é em relação a esses homens que estão elaborando esse plano contra Daniel. Enquanto Daniel quer ser promovido pelo rei, o rei está buscando meios de promover a Daniel. Esses homens estão tão preocupados com a sua própria vida que eles buscam meios de eles serem promovidos. Eles buscam manipular a situação, criar subterfúgios para que Daniel não seja promovido, mas eles sejam promovidos. Essas pessoas, diferentes de Daniel, eles são pessoas completamente autofixadas. Isso é, são pessoas em si mesmadas. A razão da inveja deles, dos ciúmes deles, é porque eles são pessoas muito voltadas para si mesmas, são pessoas autofixadas em seus desejos, em sua própria vida, em sua vontade. Daniel é uma pessoa completamente diferente. Daniel, em vez de ser alguém autofixado, voltado para si mesmo, é alguém que vive por um amor maior do que a sua própria vida. E por isso que Daniel não está preocupado com a sua própria segurança. Em nenhum momento no texto nós vemos Daniel reivindicando qualquer coisa, indo se defender diante do rei ou acusando de volta. Não, em nenhum momento Daniel faz isso, porque Daniel cultiva um amor maior do que a sua própria vida. E por isso que Daniel tem a capacidade de correr riscos por causa dessa causa maior. Daniel tem a capacidade de perder os privilégios que ele estava a ponto de perder por essa causa maior. Daniel está a ponto de abrir mão do status por essa causa maior. Daniel vivia por algo maior do que ele. Daniel vivia por um amor do que amor à sua própria vida. Algo maior do que isso o movia. Viva por uma causa maior. Em primeiro lugar, cultive um amor maior do que o amor pela sua própria vida. Um amor maior do que pela sua própria segurança. O ponto não é dizer que devemos não dar atenção à nossa segurança ou não buscar aquilo que é importante para a nossa vida. O ponto é dizer que há algo maior do que tudo isso. É um chamado para vivermos por algo maior do que tudo isso. Pessoas que vivem centradas em si mesmas, pessoas autofixadas, fazem aquilo que esses homens estão fazendo. Eles usam de bajulação para poder ganhar posição, eles usam de manipulação, usam de armações e fazem de tudo para que de alguma forma a vida, as circunstâncias, as pessoas
e toda a situação possa ser voltada para o benefício delas. Mas Daniel é uma pessoa que não vive fixado em si mesmo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu vejo nesse texto é: viva por algo maior do que você mesmo, cultivando hábitos maiores ou hábitos nobres. O texto menciona, eu quero ler esse versículo especificamente, verso 10 diz: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Essa expressão me chama muita atenção. Foi para casa como de costume. Daniel, ao longo da sua vida, desde a sua juventude, cultivou um hábito de se relacionar com Deus. Ao longo da sua vida, Daniel cultivou um hábito de ter uma relação com Deus. E deixa-me te dizer, se você não aprender na sua vida a se curvar, a se ajoelhar diante de Deus, certamente você vai se ajoelhar diante dos homens. Se você aprender na sua vida, se você não aprender a depender de Deus, a ser submisso a Deus, então você vai se vender, se ajoelhando e se vendendo diante dos homens para angariar favores dos homens. Porque Daniel aprendia, ao longo da sua vida, cultivou a sua dependência, a sua submissão a Deus, porque Daniel aprendeu a se ajoelhar, se dobrar diante de Deus, então ele não precisava se dobrar diante de nenhuma circunstância e diante de ninguém, a não ser diante do Deus que ele servia, diante do Deus que ele temia. Os nossos hábitos diários, nossas práticas diárias, moldam quem nós vamos nos tornando ao longo da vida. Não é um belo dia como um estalar de dedos que de repente nós nos tornamos determinada pessoa, não. As pessoas que nós vamos nos tornando ao longo da vida, nós cultivamos cada dia, cada manhã, cada tarde, essa pessoa pelos hábitos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: você gostaria de ser a pessoa que você é hoje, numa escala maior, daqui a 5, 10, 20 anos? Você gostaria de ser essa pessoa? Se você não gostaria de ser essa pessoa, quais hábitos você tem semeado hoje para ser essa pessoa diferente que você gostaria de ser? Daniel é alguém sustentado diante do grande desafio de não abrir mão, porque ao longo da sua vida, a sua integridade foi sendo cultivada. Daniel é alguém que é capaz de se ajoelhar e orar e pedir ajuda de Deus e não abrir mão dos seus princípios, seus valores, porque ao longo da sua vida ele foi cultivando esse hábito. E nós vivemos uma época que nos cansamos das rotinas, nós não gostamos de rotinas, nós gostamos de novidades, gostamos de inovação, isso tudo é muito bom, mas há alguns hábitos, há algumas rotinas que nos talham, que nos moldam e nós deveríamos estar atentos a elas. Nós deveríamos estar atentos a elas. Vou dar um exemplo. Quando você acorda, e é uma pessoa que a primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o seu celular, entrar nas suas redes sociais, isso molda o seu dia a sempre receber novidades, isso molda o seu dia para que ao longo do dia você sempre desejar essa sensação de novidade, essa sensação de notícias, e você vai se tornar uma pessoa que fica facilmente entediada, porque você sempre deseja alimentar essa coisa que as redes sociais geram, que é a novidade, a notícia todo o tempo. Os nossos hábitos moldam quem nós somos. Randy Arnott disse que cada dia nos tornamos alguém. E a pergunta então é: quem? Quem?
viva por algo maior do que você. Primeiro, cultivando um amor maior. Um amor que não é um amor de uma vida autofixada, mas é uma vida que é capaz de se entregar por uma causa maior. Viva uma vida por uma causa maior do que você, cultivando hábitos nobres. E em terceiro lugar, viva uma vida maior do que você, cultivando uma confiança maior. O texto é muito interessante porque o próprio rei Dario chega para Daniel no verso 23, diz assim: o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Daniel, no outro dia de manhã, o rei, angustiado que nem conseguiu dormir, vai lá correndo verificar se Daniel havia sobrevivido. E quando ele chega lá na cova, ele grita: Daniel, Daniel, será que o Deus em quem você tanto confia, quem você tem servido continuamente, será que ele foi capaz de te livrar da boca dos leões? Quem sobreviveria a uma cova de leões, meus irmãos? Quem sobreviveria? Ninguém sobrevive a isso. Suponhamos que um dos leões, já tinha jantado, estava tranquilo, mas não era um leão só, tinham vários leões lá dentro. Algum comeria Daniel, mas o texto conta que milagrosamente Daniel sobreviveu uma noite inteira, até no outro dia de manhã, ele estava intacto, sem qualquer ferimento. Quando o rei ouve a voz de Daniel, Daniel responde: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal. Deus fechou a boca dos leões. Então o rei diz, pediu para que tirassem Daniel da cova, e ele diz, o texto diz que Daniel, havia confiado em seu Deus. Meus irmãos, há situações que nós podemos vencer na vida. As situações que nós temos experiência, nós temos habilidade para lidarmos com elas. Mas as situações que nós não temos condições de lidar com elas. Há situações que são maiores do que nós. E por isso nós precisamos de uma força, de um poder, de uma graça maior que a que nós temos. E isso só pode vir do Deus a quem nós servimos. Nós precisamos de uma confiança maior do que a confiança em nós mesmos. Nós precisamos de uma confiança maior do que a autoajuda. Nós precisamos de uma confiança maior do que um mero pensamento positivo, que as coisas vão dar certo e cruzar os dedos. Nós precisamos de uma confiança maior. Essa confiança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E nessa noite eu quero deixar essa reflexão com você de que Daniel não tinha condições de lidar com a cova dos leões, mas ele confiou no Deus que é o Deus que venceu a própria cova dos leões, é o Deus que é capaz de fechar a boca dos leões, é o Deus que, apesar de termos ao nosso derredor o diabo rugindo como um leão, buscando nos devorar, nós servimos a um Deus que venceu, porque Ele é o próprio leão da tribo de Judá. E sabe de algo? Nós precisamos de uma confiança maior, porque mesmo que essa vida, e nós não estamos isentos de covas dos leões, e mesmo que nessa vida nós sejamos, por alguma razão, devorados pelos leões, nós percamos a nossa vida, nós precisamos de uma confiança maior, porque mesmo que nós morramos nessa vida, nós poderemos ressuscitar para outra vida. Nós precisamos de uma confiança maior que nos dê esperança de que nós ressuscitaremos com o Senhor. Viver por uma causa maior, meus irmãos, é viver pelo reino de Deus. O rei, no verso que nós lemos no texto, ele fala que o reino do Deus de Daniel é um reino sempre eterno,
que jamais terá fim. Viver por uma causa maior é esse convite que eu quero fazer para você nessa noite e nesse dia, ou no momento que você assistir a essa transmissão, é viver por um reino que jamais perecerá. É viver por um reino que dura para sempre. Trabalhe, constitua família, trabalhe duramente, se esforce, construa, ande, corra, mas que tudo isso seja apenas uma manifestação de um reino muito maior pelo que você vive. Então você se entrega, você se doa, você caminha, você transpira, você se sacrifica, mas por um reino muito maior do que um reino particular, do que um reino pessoal, do que um reino deste mundo. Sobrevivendo num mundo de mudanças velozes, viva por uma causa maior do que você. Quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, Senhor. Nós vivemos num mundo que nos chama a vivermos uma vida voltada para nós mesmos. Nós vivemos num mundo que nos chama a uma vida, Senhor, que busca apenas os nossos interesses. Mas nessa noite, Senhor, olhando para a vida de Daniel, nos ensina, ó Pai, a vivermos uma vida que seja, Pai amado, uma expressão de algo maior do que nós, que seja uma expressão de uma paixão maior, que seja uma expressão de uma busca maior, de um anseio maior, que seja uma expressão de um reino maior do que os reinos deste mundo, Senhor, que seja uma expressão, ó Pai, de uma vida que esteja ancorada no Teu reino, Senhor. Ó Pai, ajude-nos a buscar em tudo que nós buscamos, em Pai amado, em todos os nossos anseios, sonhos, ó Pai, em todas as nossas expectativas, em todo o nosso trabalho, Senhor, que estejamos ancorados no Teu reino, Senhor, no Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.